Olá, vamos seguir estudando a clínica e o diagnóstico da hanseníase. Esse é o grupo B, composto por esses integrantes, e mais hoje a Clara Fortes e eu, Gabriele Pérez, estaremos apresentando o tema. A hanseníase é uma patologia que apresenta um grande espectro clínico que depende da resposta imune do hospedeiro ao bacilo. E os principais sinais e sintomas são manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, com alterações de sensibilidade, térmica, dolorosa ou tátil, formigamento, choques, câimbras dos membros superiores e inferiores, pápulas, tubérculos e nódulos sem estomatologia associada, diminuição ou queda de pelos localizada ou difusa, especialmente na região do supercílio, que é a chamada mandarose, febre e artralgia com linfadenopatia, a pele geralmente ela é infiltrada com diminuição ou ausência de sudorese no local. E ao exame físico é possível a gente verificar dor, choque ou espessamento de nervos periféricos à palpação, redução e ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, redução e ou perda de força dos músculos inervados pelos nervos acometidos e edema de extremidades com cianose e ressecamento da pele. As alterações motoras e sensibilidade que aí estão presentes podem ser explicadas pelo fato de que o Mycobacterium leprae possui um tropismo especial para nervos periféricos, o que possibilita o comprometimento neural em todas as manifestações clínicas da hanseníase. Essas manifestações neurológicas têm algumas características próprias das diferentes formas da doença. Contudo, é possível destacar, entre os distúrbios mais importantes, os sensitivos, que impedem que o paciente defenda suas agressões sofridas por suas mãos e pés no cotidiano. E as lesões neurais podem ser somente de filetes nervosos, ou também pode haver lesão de nervos superficiais e troncos nervosos mais profundos. Mas nessa apresentação, a gente vai se ater às lesões cutâneas e à sua clínica. Começando então pela hanseníase indeterminada, que é a primeira manifestação da doença e caracteriza-se pelo aparecimento de máculas ou áreas circunscritas com distúrbios de sensibilidade, sudorese e distúrbios vasomotores. Pode apresentar alopecia total ou parcial. Essas máculas podem ser hipocrômicas ou eritemato-hipocrômicas, com eritema marginal ou difuso. Há também a perda da sensibilidade, mas ela é térmica ou dolorosa, não da sensibilidade tátil. E caso o número dessas lesões seja pequeno e as alterações sensitivas bem acentuadas, é possível que esse paciente ele tenha uma resistência à doença e se cure espontaneamente ou que ele evolua para um quadro de hanseníase tuberculoide. Mas já nos casos em que ele apresenta muitas lesões maculosas com limites pouco precisos e sem esses distúrbios de sensibilidade muito intensos, a sua resistência provavelmente é baixa ou nula, e se ele não for tratado, pode evoluir para as formas dimorfa ou virchoviana. Nessa forma, os nervos mais calibrosos não são comprometidos e, portanto, não são retratados em literatura incapacidade desse paciente. E aqui nós podemos ver máculas hipocrômicas mal delimitadas, assim como nessa outra imagem, uma mácula hipocrômica. Falando um pouco da hanseníase tuberculoide, ela é caracterizada por placas bem delimitadas, com rosa eritematosa ou eritema acastanhada, de contornos regulares ou irregulares, formando lesões circulares, anulares, circinadas ou geográficas. Geralmente são únicas ou em pequeno número com distribuição assimétrica, e podem se localizar em qualquer lugar da pele do indivíduo. O comprometimento neural nesses casos é muito intenso, precoce e assimétrico. Os distúrbios sensitivos nas lesões cutâneas e as alterações de sudorese e vasomotoras são muito acentuadas. E nas regiões acometidas pode haver alopecia parcial ou total. Aqui nós podemos ver uma placa eritemato-papulosa, circinada e bem delimitada, e também um nódulo na antihélice da orelha. Em algumas ocasiões, os pequenos nervos espessados podem emergir e formar o que é chamado de lesão em forma de raquete de tênis, como é visto nessa imagem. Nesse tipo de hanseníase, também há a ocorrência de necrose nos nervos, que nós podemos observar aqui uma necrose inflamatória de parte do nervo mediano que levou a essa atrofia muscular. Falando então da hanseníase lepromatosa ou virchoviana, essa é a forma mais contagiosa da doença e apresenta um polimorfismo muito grande das lesões. A pele apresenta-se avermelhada, seca, infiltrada, com poros dilatados em aspecto de casca de laranja e, inicialmente, essas manchas são discretas, hipocrômicas, múltiplas, de limites imprecisos, com distribuição mais ou menos simétrica e, às vezes, elas são observadas somente com diferentes incidências de luz. E aqui nós podemos ver uma paciente em estágio inicial da forma virchoviana, que apresenta um eritema discreto, espessamento difuso, uma rarefação superciliar caudal bilateral, como podemos ver, e raras pápulas eritematosas. Mas, com o tempo, essas manchas vão se tornando eritematosas, vinhosas, ferruginosas e espessadas. E depois de um tempo ainda, que varia de paciente para paciente, podem surgir lesões sólidas, papulosas, papulonodulares, nodulares, placas que podem ser isoladas, agrupadas ou confluentes, e geralmente elas são simetricamente distribuídas, mas em geral elas não ocupam as regiões axilares, inguinal, perineal e da coluna vertebral. Ocorre também uma progressiva alopécia de cílios e supercílios, que no início é caudal, como vimos naquela imagem, e depois vai se tornando total. E também pode ocorrer alopecia parcial ou total nos antebraços, pernas e coxas.
A alopécia da barba, bigode e couro cabeludo é rara, apesar de haver um infiltrado específico nessas regiões. E há também pavilhões auriculares que são frequentemente espessados em graus variáveis, muitas vezes com nódulos que podem ser isolados ou em rosário. Aqui nessa foto nós podemos ver o espessamento difuso, as lesões papulonodulares, isoladas ou confluentes, aqui também na orelha, a madarose parcial ciliar e superciliar, e uma alopécia parcial do bigode. Há também o espessamento difuso, a madarose bilateral e total, nesse caso, e um desabamento da pirâmide nasal. Quando as lesões elas são muito numerosas, numa face que é muito infiltrada, e há a conservação dos cabelos, nós chamamos de facies leonina, como acontece aqui, e nesse caso de hanseníase virchoviana já avançada, uma madarose nos cílios e supercílios, múltiplas lesões nodulares e um espessamento difuso, inclusive lesões aqui visíveis no tórax do paciente. Olá, eu sou a Clara Fortes e continuarei nosso trabalho falando da forma dimorfa da hanseníase ou borderline. A hanseníase dimorfa é a forma mais comum de apresentação da doença, abrangendo cerca de 70% dos casos. Ela é marcada pela instabilidade da resposta imunológica, o que faz com que haja grande variação em suas manifestações clínicas. O aspecto das lesões pode variar entre os padrões da hanseníase tuberculoide e virchoviana, num processo desencadeado por variações imunes do indivíduo por conta de carga bacilar, condições de imunossupressão e de estados reacionais. Por esse motivo, temos a subclassificação da hanseníase dimorfa em tuberculoide, dimorfa ou dimorfa virchoviana. A hanseníase dimorfa tuberculoide apresenta aspectos semelhantes à forma tuberculoide, porém as manifestações, as lesões apresentam bordas menos nítidas e são mais numerosas, e tendo alteração de sensibilidade que, inclusive no momento do diagnóstico, já podem apresentar incapacidade sensitiva. E normalmente essa forma é apresentada junto com comprometimento de vários troncos nervosos. Nessa imagem, nós temos uma placa eritematosa hipocrômica extensa com bordas bem delimitadas e centro menos espessada do que a pele comprometida adjacente. A hanseníase dimorfa virchoviana apresenta lesões não tão polimorfas como as da forma virchoviana, predominando as placas e os nódulos com tonalidade pardacenta ou ferruginose. São numerosas, distribuindo-se por toda a pele, como podemos ver nas lesões mostradas aqui nessa imagem. As lesões, muitas vezes, não apresentam delimitação muito precisa e o comprometimento neural se assemelha ao que acontece na forma virchoviana. Já a variedade dimorfa tem as lesões chamadas lesões bizarras ou em alvo ou anulares, que podem confluir, formando o aspecto característico desse grupo clínico, com aspecto esburacado, foveolar ou em queijo suíço. A área central da lesão é hipocrômica, aparentemente normal, enquanto a borda interna da lesão é bem delimitada, e já a externa é mais espessada e eritema pigmentada. Aqui nós vemos mais dessas lesões em alvo, novamente com o centro hipocrômico e a borda interna bem delimitada. Aqui nós podemos ver mais dessas lesões, mostrando também o aspecto foveolar ou em queijo suíço, com a confluência das lesões. Vamos falar agora das reações jansênicas, que são complicações inflamatórias agudas que se apresentam como emergências médicas, sendo a principal causa de morbidade e incapacidade neurológica, podendo surgir antes, durante ou depois do tratamento. A reação tipo 1 ou reação reversa caracteriza-se por exacerbação das lesões pré-existentes, por conta de hiperestesia, eritema, edema e depois por posterior descamação. Trata-se de uma reação de hipersensibilidade do tipo tardia, em que há aumento da imunidade celular e de citocinas, com a resposta predominante de TH1. Apresenta-se mais comumente nos pacientes dimorfos virchovianos, mas quase nunca nos virchovianos. Ela ocorre, em geral, entre o 6º e o 18º mês de tratamento, embora possa ser relatado mais tardiamente, tendo relatos de até 7 anos após o início da terapêutica. As lesões vão se tornar mais eritemato-edematosas e vão aparecer também lesões novas. Outro aspecto é que quando a lesão é indeterminada, ela vai se tornar eritemato-edematosa e vão aparecer pápulas, nódulos e placas eritematosas disseminadas. Com a involução dessa reação, as lesões vão mostrar descamação. Nessa imagem aqui, a gente tem uma placa eritematosa edemaciada, bem delimitada e urticariforme, que é característica da fase aguda da reação tipo 1. Nessa imagem, temos uma placa bem delimitada, eritema edematosa, também característica da reação aguda. A reação tipo 2, ou eritema nodoso rancêmico, ocorre nas formas multibacilares, ou seja, virchovianos e dimorfos. É uma reação mediada por imunos complexos extravasculares, que formam o eritema nodoso rancêmico. É mais frequente durante e aparece ao redor do 6º mês de tratamento. Cerca de 60% dos doentes multibacilares vão sofrer essas reações. Elas, quando são esporádicas, periódicas, ou quando a gente tem surtos, é quando temos o chamado mal reacional. O quadro clínico completo se traduz por placas e nódulos eritematosos, que podem ulcerar e aí vão formar o chamado eritema nodoso necrosante. Vai ter comprometimento do estado geral, com sintomas como febre, mal-estar, dor no corpo e aumento doloroso dos linfonodos, que também pode cursar com neurite. Nessa imagem, a gente vê os nódulos eritematosos, edemaciados, isolados e confluentes também na região de face, pescoço e tórax. Aqui nós já vemos o centro das lesões nodulares, o chamado eritema nodoso necrosante, que tem o centro ulcerativo e necrótico.
Falaremos agora do diagnóstico da hanseníase, que deve ser feito tendo em base principalmente a epidemiologia, o exame físico e a história de evolução da lesão. As principais doenças de pele que fazem diagnóstico diferencial são a ptiríase versicolor, vitiligo e eczematite, mas temos que ter em mente que as lesões de pele da hanseníase sempre apresentam alteração de sensibilidade, o que não é comum nessas doenças. A baciloscopia consiste na pesquisa de bacilos no esfregaço da linfa coletada de áreas suspeitas, e quando não temos as lesões cutâneas, ela pode ser coletada de lóbulo de orelha, de cotovelo ou de joelho. No paciente falso bacilar, a baciloscopia costuma ser negativa, e quando positiva, temos que reclassificar o paciente como multibacilar. Nesses casos, a baciloscopia costuma ser normalmente positiva, e temos que ter em mente que a baciloscopia negativa ainda não exclui o diagnóstico de hanseníase. Aqui, nós temos um exemplo de coloração por Ziehl-Neelsen, com um achado típico da hanseníase virchoviana, que são quando a pesquisa de bacilos mostra muitos bacilos dispersos e alguns bacilos organizados em grumos, que são chamados de globias. Já o teste da histamina é realizado para avaliar a capacidade reativa nervosa dos vasos dérmicos e é feito em situações em que a análise da sensibilidade está comprometida. Como realizamos ele? A gente pinga uma gota de fosfato de histamina sobre a área suspeita de lesão hansênica e outra numa região de pele normal mais distante. Em seguida, faz-se uma leve puntura nos locais e observam-se os próximos sinais. Nos primeiros segundos, teremos esses sinais apresentados pela seta, que é o sinal de puntura, que vai estar presente em ambas as áreas. O eritema reflexo secundário, com média de 5 centímetros de diâmetro, surge em até 1 minuto, mas ele vai estar ausência nas áreas cuja sensibilidade está alterada. Após 2 minutos, vai surgir uma pápula edematosa lenticular no local de puntura, que vai estar presente em ambas as áreas. A reação de Mitsuda é uma reação que avalida a integridade da imunidade celular ao bacilo de Hansen. Esse teste é feito por meio da injeção do antígeno integral de Mitsuda Hayashi por via intradérmica. E ele pode ter duas reações. A primeira delas, chamada reação de Fernandes, ocorre em cerca de 48 a 72 horas e é uma reação semelhante à tuberculínica. E seu significado clínico é discutível. No entanto, depois de 28 a 30 dias, pode seguir uma segunda reação, chamada tardia ou de Mitsuda, que se caracteriza, quando positiva, pelo aparecimento no local da injeção de um nódulo que pode ou não ulcerar. O resultado positivo é avaliado pelo aparecimento desse nódulo e pode ser avaliado em até 3 cruzes de acordo com seu tamanho. A reação de Mitsuda histologicamente positiva vai refletir, então, a capacidade dos macrófagos em lisar o Mycobacterium leprae, o que, em consequência, confere ao indivíduo uma certa resistência à hanseníase. E, em caso de contágio, o desenvolvimento mais provável será da forma tuberculoide. E essa forma, do ponto de vista epidemiológico, é menos importante do que a forma virchoviana.